Jesus, nós reconhecemos quem o Senhor é. E nós reconhecemos o teu senhorio. Nós reconhecemos a tua bondade, a tua misericórdia, que não tem fim. E eu peço agora, Senhor, que essa palavra possa tocar os corações, que essa palavra possa entrar nas mentes e nos corações, que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós essa manhã. Pai, que o teu trono seja estabelecido, Espírito Santo, que o Senhor nos convença de tudo aquilo que é necessário, em nome de Jesus, amém? Gente, se você puder, abra comigo em Lucas 10, versículo 25. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola ela é muito conhecida, mas eu queria trazer um aspecto para você e para mim, para que a gente possa entender o que realmente Deus quer falar conosco nessa temporada. Eu vou começar aqui lendo na minha versão. Se você puder acompanhar comigo. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia no mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partindo de outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Bom, gente, essa parábola ela é muito conhecida, mas eu queria trazer alguns princípios para nós. Eu queria trazer 2 aspectos que nos afastam do primeiro mandamento de Deus, que nos afastam de amar a Deus acima de tudo e o nosso próximo. Aqui tem um doutor da lei que ele vai provocar Jesus e ele pergunta para Jesus: O que eu faço para conquistar a vida eterna? Então ele está ali fazendo uma pergunta, ele está provando Jesus, porque ele é um doutor da lei. E a gente lembra, né, que a lei era amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. E ele está questionando. E então, aqui na sequência fala assim: E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Olha só, aqui a passagem fala o seguinte: aí Jesus usa de uma parábola para explicar para ele quem é o próximo. Ele usa dessa parábola para tentar representar como ele mesmo pensa e como Deus pensa. Então aqui fala o seguinte, que estavam tinha uma estrada, né, que ia de Jerusalém a Jericó, e estava passando um
um homem. Então, salteadores o roubaram, o espancaram, bateram nele, e ele ficou caído nessa avenida, nessa rua, nessa estrada. E então, vem um sacerdote andando por aquele caminho. É bem interessante a gente olhar, ele estava andando pelo mesmo caminho. E então, ele estava andando naquele caminho, e ele olha aquele homem caído, machucado, e a Bíblia diz que ele passou de largo, ou seja, ele se distanciou. Aqui, antes da gente julgar o sacerdote, a gente precisa entender o seguinte: o sacerdote, naquela época, ele tinha alguns protocolos. Então, a primeira coisa, olhando pela lei de Moisés, ele não poderia tocar em cadáveres e nem tocar em sangue. Então, como o rapaz estava lá caído, machucado, ele não poderia tocar. E então, ele pega e passa de largo. Quando eu estava lendo essa parte aqui do sacerdote, a primeira coisa que eu entendi é que o sacerdote, ele representa hoje pastores, líderes. E olha só que interessante, ele tem uma lei, ele tem um protocolo, e ele decide cumprir esse protocolo, mas tem uma pessoa caída e machucada e ele decide não ajudar. E o que eu entendi disso tudo? Às vezes, a gente, para cumprir uma lei, a gente termina descumprindo outra. Porque a palavra também é amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que por conta da lei de Moisés, ele deixou de ajudar o próximo. O que eu entendo disso é, a primeira coisa que nos afasta da lei de Deus, do coração de Deus, é a religiosidade. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está deixando de ajudar as pessoas porque a gente tem protocolos, porque a gente tem achismos, porque a gente tem aquelas coisas, não, eu entendi assim, tem que ser assim. Cuidado, nós precisamos tirar a religiosidade. Nós precisamos olhar para o próximo como nós mesmos. E aqui o Senhor está dizendo, você tem que amar a mim acima de tudo, amar o Pai acima de tudo, o Espírito Santo acima de tudo, mas o teu próximo como a ti mesmo. Se fosse você que estivesse caído, será que você não se ajudaria? Então, a religiosidade, ela é um problema muito sério. E a religiosidade tem a ver com o quê? Com a nossa falta de identidade. Tem a ver com se apoiar em protocolos, porque no fundo, a gente não conhece a Deus de verdade, nem a palavra de verdade, então eu pego protocolos, e em cima disso eu vou conduzir a minha vida. Só que por causa disso eu posso estar matando pessoas. Eu posso estar destruindo pessoas. Então a primeira coisa que me afasta da lei de Deus, ou do coração de Deus, ou da vontade de Deus, é a religiosidade. Cuidado para que isso não acabe com a sua fé em Deus. Isso é muito sério. Agora, olha só. A palavra diz que na sequência, um levita, passando naquele lugar, já não fala mais no mesmo caminho, passando naquele lugar, olhou para o rapaz e passou de largo também. Quando fala assim naquele lugar, o que eu entendo é que provavelmente ele viu o que o sacerdote havia feito. Ele viu que o sacerdote passou de largo e não ajudou aquele rapaz. E aí ele fez a mesma coisa. Aqui tem um outro princípio que nos afasta do coração de Deus. A primeira coisa é a religiosidade, mas a segunda é o oportunismo egoísta. Olha só, aqui o contexto é mais ou menos assim. Já que o sacerdote, que é separado, que foi escolhido por Deus, não ajudou, eu também não vou ajudar. E o levita, ele meio que representa ao serviço, sabe, dentro da igreja, não necessariamente os pastores, mas no nosso trabalho, na nossa casa, quando a gente vê alguém que ela não fez algo correto, e a gente vai lá, oportunamente, mas de forma egoísta, se apoia na atitude daquela pessoa e faz igual. E não só deixar de fazer o bem, mas também fazer o que é errado.
Tem muita gente que se justifica o seu próprio erro, o seu próprio pecado, porque viu alguém fazendo aquilo que era errado. Ah, mas se o pastor fez, eu também posso. Ah, mas se fulano fez, eu também posso. E isso é o oportunismo injusto, egoísta. De forma egoísta, eu não quero cumprir, ou eu tenho dificuldade para cumprir aquilo que Deus fala e eu me apoio em alguém. Gente, a intimidade é individual. Nós temos que buscar em Deus, nós temos que perguntar para Deus, nós temos que ler a palavra. O Espírito Santo vai nos revelar. Não é porque alguém errou que eu tenho que errar. E não é porque alguém deixou de fazer algo que eu vou deixar de fazer algo. A salvação é individual. O meu relacionamento com Deus é individual. E isso me afasta também do coração de Deus. Isso me afasta também daquilo que Deus tem para nós. Então nós temos que tomar cuidado, não deixe de fazer aquilo que Deus está mandando. Olha só o que diz em Tiago: aquele que poderia fazer o bem, mas não faz, está pecando. Quando eu deixo de fazer o bem, que eu poderia fazer, é pecado. Não é uma falha, é um pecado. É isso que a palavra diz. Então, nós temos que nos posicionar, nós temos que ir mais fundo com Deus e entender essa verdade aqui. Porque tente sempre se colocar no lugar da pessoa que é o alvo daquilo que você está pensando. Bom, se fosse eu gostaria de ser ajudado? Ou então, Espírito Santo, o que eu devo fazer? Aquela pessoa não fez, mas o que eu devo fazer? Eu já vi uma situação, aquilo me marcou muito. E eu lembro que tinha uma família, um senhor, e ele tinha perdido o emprego, já faz tempo isso. E ele tinha perdido o emprego. E ele estava passando realmente muita necessidade. E eu trabalhava lá na Paulista e a gente foi almoçar. Quando a gente está ali na rua, né, na hora do nosso intervalo, a gente já tinha almoçado, a gente estava esperando para voltar. E esse senhor, ele passa bem vestido e ele vem na gente e fala assim: olha, gente, me perdoe, mas eu estou com muita vergonha, porque eu nunca passei por isso, mas eu preciso falar, porque é a última saída que eu tenho. Eu já estou sem luz, já estou sem água, porque já cortaram e os meus filhos estão passando necessidade. Então eu saí para a rua para pedir, eu perdi meu emprego e eu não tenho família aqui. Então eu estou aqui. Na hora, uma pessoa que estava comigo falou assim: eu não tenho. Mas eu sei que a pessoa tinha. Eu não tenho. E na mesma hora eu pensei: também não vou dar. Mas eu senti o Espírito Santo falar assim: não faça o que as pessoas fazem, façam o que eu faria. Faça o que Jesus faria. Na mesma hora, eu abri minha bolsa e dei um dinheiro para ele. E aí, então ele começou a chorar muito. Aí ele abriu assim a carteira e começou a mostrar o documento. Ele começou, querer provar que ele estava certo. E aquele senhor, ele chorou muito, ele agradeceu muito. E aquela lição para mim foi exatamente essa: não deixe de fazer o bem porque o outro não faz. Ou não erre porque o outro errou. Por isso eu costumo sempre dizer: o seu foco, o seu alvo não são pessoas, é Jesus. Não olhe para pessoas. As pessoas vão falhar, as pessoas vão te magoar, mas Jesus é perfeito. Não olhem, por exemplo, para mim, não olhem para um pastor, não olhem. Nós somos imperfeitos e nós vamos te magoar. Se você olhar para mim e você começar a me seguir, fazer tudo o que eu faço, exatamente tudo o que eu faço, sem confrontar na palavra, sem testificar na palavra, ou testificar no Espírito, você tem grandes chances de pecar. Porque eu sou falha, eu não sou perfeita. Eu dependo da misericórdia e da graça que todos precisam. Foque em Jesus, olhe para Jesus, não olhe para ninguém. E eu digo para você: no final dos tempos, o que mais a gente vai ver é escândalo. O que mais a gente vai ver é pessoas que a gente admirava, que a gente gostava, falhando. E não falhando de forma simples, mas pecando coisas escandalosas. Então nós temos que estar firmados na rocha e não em pessoas. Pessoas são pessoas. Jesus é eterno, Ele jamais passará. Olhe para Jesus. Agora, olha só, na sequência diz que... Vamos lá no 32. E de igual modo
também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. No 33. Mas certo samaritano viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Olha só, a gente sabe que os samaritanos, eles e os judeus não se davam, né? Eles tinham uma rixa, não, porque os samaritanos eles não vêm de Israel. E aquela guerra toda, quando na época de Davi, na época de Salomão, houve uma divisão dos reinos. Então Samaria era de outro reino e Judá de outro reino. Então, eles tinham uma dificuldade de se dar. Até em alguns momentos os samaritanos ou os judeus chamavam Jesus, né? Olha lá o samaritano, tal, só para agredir verbalmente, porque chamar alguém de samaritano, os judeus, era um tom pejorativo. Então, mas olha só que interessante. Passou o sacerdote, passou o levita, viu que o sacerdote fez e não ajudou, mas de repente vem um samaritano. Ele estava passando próximo, porque diz assim, ó, samaritano veio até ele e vendo movido de compaixão. Chegando àquele lugar. Olha só. O samaritano, ele estava passando próximo àquela região. Por quê? Porque, inclusive, eles evitavam de passar naquela estrada, que é de Jericó a Jerusalém, para evitar a confusão. Porque ele não era bem aceito, eles eram rejeitados e tudo mais. Então, ele estava passando por ali. E ele vendo, olha só o que diz, ele viu, ou seja, não necessariamente ele estava passando naquela estrada, mas ele viu aquele homem machucado e ele se moveu de íntima compaixão e foi ajudá-lo. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha só que interessante. Quando a gente olha aqui, esse samaritano rejeitado, humilhado, não podia entrar em qualquer lugar, as pessoas o apedrejavam, desprezavam. Quando eu olho para essa passagem, o que eu entendo é que Jesus representa esse samaritano. E às vezes é assim que nós olhamos para Jesus. Jesus, ele está movido de íntima compaixão por nós e a gente o despreza. E a gente o rejeita, e a gente não presta atenção que Ele está olhando para nós e quer transformar tudo em nós. E eu não estou falando apenas de pessoas que não conhecem Jesus. É óbvio que quem não conhece Jesus está rejeitando Jesus, não quer saber de Jesus. Mas Jesus morreu na cruz por eles e por nós, morreu por todos. E ele morreu na cruz porque Ele se moveu de íntima compaixão. Ele viu que a humanidade não tinha mais jeito, ia morrer eternamente. Então ele, movido de íntima compaixão, ele vai e morre por nós. Mas ainda assim, a humanidade não reconhece quem é Jesus. A humanidade despreza Jesus, a humanidade rejeita Jesus. A humanidade, usa até de palavras pejorativas a respeito de Jesus. Mas nós também, que já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, muitas vezes o desprezamos. Ele está dizendo para nós o que a gente precisa fazer, que a gente precisa se consertar, que não está legal fazer o que a gente está fazendo. E a gente o despreza. Não, Deus, deixa eu fazer do meu jeito que é melhor. Não, Senhor, eu acho que é assim. E as nossas orações são nada mais, nada menos do que ordens que a gente quer dar a Deus. Senhor, eu estava pensando, então, olha, vamos fazer assim, eu acho que é melhor assim. As nossas orações diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, tem que ser oração de redenção, de gratidão. Ele que morreu na cruz por nós, e nossa obrigação é obedecer. A obediência que vai abrir o céu sobre nós, a obediência que vai liberar a abundância, a obediência que vai nos dar a vida eterna. Nós precisamos olhar para Jesus e obedecê-lo 100%, porque o sacrifício dele foi mais do que eu e você merecíamos, e continuamos não merecendo. Tudo o que fizermos nessa terra, tudo que a gente fizer ainda não é digno do que Ele fez. Só Ele é digno. Se Deus estiver mandando você fazer algo,
não o despreze, o obedeça, faça o que Ele está pedindo, siga a sua palavra. Nós estamos no princípio das dores, e eu tenho já falado sobre isso, e vou continuar falando, porque eu sinto que é o que Deus quer liberar nesse momento. Nós temos visto muitos apostatarem, ou seja, aqueles que conheciam Jesus estão abandonando a fé, deixando de acreditar em Jesus. E quem está em pé, cuide-se para que não caia. Eu vou continuar falando sobre isso, porque é tempo da noiva, o corpo de Cristo será adornado. É tempo da noiva se limpar, trocar as vestes, se tornar limpa, gloriosa. Só que para isso nós precisamos olhar para Jesus e obedecê-lo. Não despreze aquilo que Jesus está fazendo. E talvez você esteja passando por um processo extremamente difícil. Talvez você tenha perdido seu emprego, a sua família não tem unidade, as pessoas que você tem orado não aceitaram Jesus. Talvez você tenha perdido seu emprego, como eu já disse, talvez você esteja doente. E você esteja assim, ai, não aguento mais, ai, por que estou passando por isso? Quando a gente começa a questionar dessa forma, significa desprezo a Jesus, significa que nós olhamos o que Ele está fazendo e nós não concordamos. Ah, o que Ele está fazendo não é a verdade, não concordo, isso é desprezo. Não despreze o que Jesus está fazendo, não despreze o que o Pai está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo. É tempo de descer à casa do oleiro, é tempo de se entregar na mão do oleiro e deixar com que ele refaça, quebre o vaso e refaça de novo. Não despreze Jesus, não despreze a sua presença. Agora olha que interessante, a palavra diz aqui que então o samaritano pega aquele homem todo machucado, quase morto, coloca em cima do seu animal e leva para uma estalagem. Olha só que interessante, estalagem era um lugar, né, que ficava na beira da estrada, um lugar onde as pessoas iam para comer, iam para dormir, porque era muito distante de um lugar para o outro. Então às vezes de madrugada, eles passavam a noite ali. Quem estivesse passando, né, os viajantes, quem estivesse passando, dormiria naquele lugar. Só que você já parou para pensar? Uma estalagem que está no meio de uma estrada, onde qualquer um pode entrar, significa que ali vai entrar rico e pobre, vai entrar quem tem fé e quem não tem, vai entrar doutor da lei e quem não conhece nada da lei, vai entrar todo tipo de gente, vai entrar qualquer tipo de gente. E quando eu leio sobre estalagem, o que eu penso? Jesus pegou aquele homem que estava machucado, e a palavra diz que ele não o levou para casa, mas o levou para a estalagem. Ou seja, a estalagem que eu entendo é como se fosse a igreja. Jesus, quando nos resgata, Ele vai nos levar primeiro para a igreja, já nos leva para casa, já nos leva para Nova Jerusalém, Ele nos leva primeiro para a igreja. A igreja, dentro da igreja, às vezes você vai encontrar pessoas que já te machucaram, como o sacerdote. Você pode encontrar um pastor que virou a cara para você e não te ajudou, não estendeu a mão. Você pode encontrar alguém, um irmão, um líder na igreja que não te ajudou, que te desprezou. Só que a igreja é o lugar onde Deus escolheu para que nós fôssemos curados, tratados. Jesus pegou aquele homem, levou para a hospedagem, para a estalagem, e fez e deixou ele ali para ser curado e tratado. Dentro da igreja, você não vai encontrar só pessoas que vão te agradar, que vão fazer o que você quer, que vai chorar com você, que vai fazer tudo o que você quer. Dentro da igreja você vai encontrar todo tipo de gente. Só que o ferro afia ferro. A igreja é o lugar onde o Senhor determinou que fôssemos curados. Agora, é claro que existe o templo e nós precisamos estar ali juntos no templo, em comunhão. Mas a igreja também é eu e você. A igreja também é dentro da sua casa. Você que está reunido agora, não pode sair, está nessa questão, estamos passando, a igreja está online ainda. Dentro da sua casa você é igreja. Como que está aí dentro da igreja? Será que tem um sacerdote aí que não cuidou de você, que não está cuidando de você?
Será que tem alguém aí, um filho teu, uma esposa, que não percebeu que você não está bem? Mas aí é a igreja. E Jesus te colocou nesta família para que você seja curado, para que você seja tratado. Família não tem como não ter mais, dester a família. Você nasceu, nascido está. Essa é a oportunidade que Deus está falando. Aproveite tudo o que você tem nas mãos agora para pôr para fora tudo aquilo que não me agrada. Não é tempo de esconder mais nada. É tempo de revelar tudo o que está errado. Gente, máscaras estão caindo. Máscaras estão caindo. E vai cair mais. Mas antes que alguém arranque a minha máscara, é melhor eu tirá-la. Senhor, eu tenho isso. Senhor, eu tenho aquilo. Busque alguém de confiança, busca teu pastor, busca teu líder. Eu sempre falo aqui para a nossa igreja. Na nossa igreja, todos têm um discipulador. Não tem uma pessoa que não tem um discipulador. Todos têm. Eu não cuido de todo mundo, os pastores não cuidam de todo mundo, mas temos líderes treinados para cuidar de todos. E você sabe que você pode chegar em nós e contar tudo e falar tudo. Nós entendemos aqui, nós não somos juízes de ninguém. Nós somos aqueles que vão te ajudar a se tornar um discípulo de Jesus. Vamos te ajudar a ter o caráter transformado, assim como nós também estamos tendo. É isso que nós vamos fazer. Então, a igreja é um lugar inevitável, e já a gente vai voltar com o culto presencial, e eu sei que a gente não está muito afim, porque é bom ficar em casa, a gente se acomoda, porque eu não estou gastando para ir para a igreja, não preciso acordar tão cedo. Igreja é igreja, nós vamos ter que transicionar para um outro tempo, que é voltar de novo, depois de tudo isso. Talvez não seja da mesma forma, nós vamos ter que tomar cuidado, usar máscara, passar álcool em gel, não pode se tocar, a gente vai ter que sentar um distante do outro. Faz parte. Isso é a estalagem onde Deus nos trouxe para que a gente fosse curado. Agora, na sequência, ele fala assim, no 35, e partindo, no outro dia tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e toma tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Olha só que interessante. Ele está dizendo assim, para o hospedeiro, né? Eu trouxe ele aqui, eu te paguei 2 dinheiros, ele vai ficar aqui, porque eu preciso ir embora, e eu vou deixá-lo aqui. Se o dinheiro que eu paguei não for suficiente, quando eu voltar, eu pago tudo o que ele gastar. Sabe o que eu entendo aqui? Às vezes, a gente vai ter que cuidar de pessoas que não reconhecem o que a gente faz. Às vezes a gente vai ter que cuidar de pessoas e gastar mais do que a gente gostaria. Não estou falando de dinheiro só, estou falando de tempo, estou falando de atenção. E a gente vai ter que gastar mais tempo. Só que o que ele está dizendo é o seguinte, olha, se ele gastar mais tempo, não se preocupa, eu te recompensarei, eu te pagarei. O que Jesus está dizendo é, a gente não tem que esperar recompensa de ninguém, não temos que esperar a reciprocidade de ninguém, não temos que esperar o pagamento de ninguém. Quem vai dar a recompensa para nós é Jesus. O nosso papel é cuidar daqueles que ainda não entenderam nada, cuidar daqueles que ainda não querem Jesus. Talvez você esteja insistindo em alguém, falando, Senhor, não quero mais, já gastei muito tempo, a pessoa não reconhece, olha, eu não aguento mais, olha, eu dou flores, a pessoa me dá pedra. Mas Jesus está dizendo, a recompensa vem de mim, a recompensa sou eu que dou, sou eu o galardão. Eu vejo agora algumas pessoas que estão no seu quarto chorando muito e falando assim, Senhor, eu não aguento mais. E de repente, quando você sai do quarto, você sai sem lágrimas, você sai com o rosto todo limpinho para ninguém perceber. Mas Jesus viu, o Pai viu as tuas lágrimas no secreto. E Ele está dizendo para você, você que está me entregando tudo, você que está permanecendo no secreto, eu vou te recompensar publicamente. A gente não pode esperar nada de ninguém.
Nós temos que fazer de todo o coração, porque nós amamos Jesus e nós confiamos no que a palavra diz. Nós temos que dar sem esperar nada. Nós temos que fazer, porque Jesus já fez por nós. Nós fazemos por misericórdia. Nós fazemos por coração grato a Deus. Não tem a ver com as pessoas, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Então eu quero te encorajar nessa manhã. Se você tem uma situação muito difícil com alguém na tua família, dentro de casa, você está querendo desistir, não desista. Tua recompensa vem do Senhor. Não coloque suas expectativas em ninguém. Não coloque achando que as pessoas vão te curar, as pessoas vão te tratar, as pessoas vão te ensinar. Antes de qualquer pessoa você tem o Senhor. E primeiro tem que vir do Senhor. As pessoas te ajudando é uma consequência. E ainda que elas não te ajudarem, não importa. O Senhor nunca nos abandonará. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Agora olha só que interessante. Aí ele vem e fala assim. No 36. Qual pois destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O que o Jesus está falando para ele? Para o doutor da lei, lembra? Isso aqui é uma parábola, o doutor da lei fez uma pergunta para provar Jesus. E ele fala assim, na pergunta: quem é o próximo, Jesus? Quem é o meu próximo? E aí, ou seja, quem é o caído? Quem é o machucado? Quem é aquele que precisa de ajuda? E Jesus está falando assim para ele: qual, pois, destes três parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Sabe o que eu entendo aqui? A verdade é que o doutor da lei era aquele caído, aquele que precisava de ajuda, aquele que estava todo machucado. Porque a palavra diz assim, como a gente leu, no 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quando ele fala aqui de se justificar, ele já está revelando falta de identidade. Ele já está revelando orgulho. Eu, Jesus, sou perfeito. Eu, Jesus, não tenho nada. Mas quem é aquele que está caído? Quem é aquele que está precisando de ajuda? E aí Jesus conta essa parábola para revelar para ele: olha, o próximo é você mesmo. Às vezes a gente está apontando para alguém. A gente está achando que só todo mundo está com problema. A gente está achando que todo mundo tem coisa para tratar. A gente escuta uma pregação, já pensa em alguém. Ah, isso aqui fulano devia estar assistindo, né? Fulano devia estar ouvindo. Se a pessoa não está lá, entenda uma coisa: é porque ela não tinha que estar. Se você está, é porque você precisa ouvir. A palavra foi para você. Só que por causa do orgulho, por causa de se justificar e ficar assim: não, porque olha só, Senhor, eu fiz aquilo, mas você sabe, né? Você conhece meu coração. O Senhor está dizendo assim: é tempo de quebrar o nosso orgulho. É tempo de se humilhar. É tempo de aceitar que a gente tem coisa para tratar. É tempo da gente falar para Jesus assim: olha, inclusive, Senhor, eu tenho um monte de problema, mas inclusive eu tenho um orgulho que me traz dificuldade para aceitar aquilo que o Senhor está falando. A melhor coisa diante do Senhor é sempre se humilhar. Entenda bem, o nosso Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece todos os nossos dias, Ele sabe tudo o que está dentro de nós, mais do que a gente mesmo. Então, todas as vezes que o Senhor te confrontar em alguma coisa, usar alguém para falar com você, provavelmente você tem essa questão. Agora, se você está se sentindo: poxa, será que eu tenho isso mesmo? Não acho que eu tenho isso. Vai perguntar para o Espírito Santo. Fala: Senhor, tira o meu orgulho de lado e me revela a verdade. Ele vai te revelar no secreto. Agora, normalmente, quando todo mundo está falando a mesma coisa para a gente ou para você, significa que o Espírito Santo está usando as pessoas. Então, é tempo da gente se render a Jesus. É tempo da gente tirar o orgulho. É tempo da gente estar dentro da nossa casa. Porque às vezes você está só olhando ali o sacerdote que não te ajudou, o levita que não te ajudou. Só que você pode estar sendo o sacerdote. Você pode estar sendo o levita também. Você pode estar sendo aquele que também não ajudou. Aí agora a pessoa não está ajudando. Às vezes a pessoa que não está te ajudando, ela está pior que você. Ela não tem condições. A gente tem que parar de pôr expectativa em pessoas. Como eu já disse aqui, coloque sua expectativa em Deus. Ele é aquele que vai fazer todas as coisas. Não espere para mudar.
Não espere que a outra pessoa mude primeiro. Faça a sua parte, tome um passo. Eu sempre falo assim, quando as pessoas vêm dizer, mas porque, sabe, meu pai, ele falou isso aqui para mim, ele foi desse jeito. Aí eu sempre pergunto, ele conhece Jesus? Não, então o crente é você que tem que fazer e acabou. Você é aquele que conhece Jesus. Nossa obrigação é perdoar quantas vezes for necessário. Pedir perdão quantas vezes for necessário. Se humilhar quantas vezes for necessário. Para que a gente pareça com Jesus. Jesus passou a maior humilhação de todas. Foi espancado injustamente, foi triturado injustamente. Ele foi colocado na cruz, nu. Porque quando a gente olha aí, tem algumas imagens que coloca Jesus de fraldinha, mas a verdade é que a Bíblia diz que ele estava nu, toda a vergonha foi exposta. Tudo que nós estamos passando não chega perto do que Jesus enfrentou. Então nós temos que ser gratos por tudo que o Senhor está fazendo. Ele está nos dando chance de parecermos com Ele. Então, nessa manhã, o Senhor está nos chamando para algo muito profundo nesse tempo. É tempo realmente da gente olhar para o bom samaritano, olhar para Jesus e aceitar o que Ele está fazendo na nossa vida. Se Ele nos colocou na igreja, amém. Se Ele deixou para alguém cuidar de nós, amém. Se Ele está tratando o nosso coração, amém. Nós temos que obedecer. O Senhor é Deus e Ele conhece todas as coisas. Não deixe também de ser o bom samaritano para alguém. Não deixe de ser aquele que olhou e se moveu de íntima compaixão. É tempo de olharmos para as pessoas que não têm mais perspectiva de vida alguma e nos movermos de íntima compaixão. Precisamos falar do amor de Jesus. Precisamos ter coragem, ousadia e intrepidez. Nós precisamos ter, olhar para Ele e falar assim, Senhor, não importa o que vão pensar de mim, mas eu vou falar do seu amor, eu vou ajudar os que precisam, eu vou fazer o bem, independente se fizeram bem para mim ou não. Nós temos que ser o bom samaritano, nós temos que ser como Jesus, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, nas nossas igrejas, no nosso hall de comunhão, em todos os lugares que nós formos, nós temos que ser Jesus. A integridade faz parte do caráter de Jesus. E integridade, de forma bem simples, é fazer o que é correto quando ninguém está vendo. Você tem que ser Jesus quando ninguém está vendo. Talvez dentro da sua casa está um caos. E aí, lá na internet, você está mostrando que está tudo bem. Chega na igreja, está tudo lindo, maravilhoso. Mas você está sendo Jesus dentro da sua casa? Será que você está refletindo Jesus? Jesus está vendo se você é o bom samaritano, se você é o sacerdote, se você é o levita. Ou mesmo se você é o próximo. Essa manhã, eu gostaria que a gente refletisse sobre essa palavra. Eu gostaria que a gente analisasse se a gente está apontando demais as pessoas e se a gente não está entendendo o grito de alguém de socorro. Amém? Não esqueça que a tua casa é como se fosse a igreja. Hoje a tua casa é a igreja. E dentro da igreja você vai encontrar diversos tipos de pessoas, de personalidades. Pessoas que você gosta, que você não gosta, que você não aguenta mais. Mas essa é a família que o Senhor te deu. E você tem que honrar a tua família. Aproveite esse tempo para colocar tudo no lugar. Coloque tudo no lugar. É tempo de se posicionar. Coloque tudo no lugar. Agora ele fala assim, até que ele volte. E aí ele o levará para casa. O samaritano que é Jesus está falando para o hospedeiro. Eu vou deixar aqui o próximo, vou deixar aqui o homem machucado. Se tiver precisar de alguma recompensa, quando eu voltar e for levá-lo para casa, né? Porque a gente está implícito aqui, pegá-lo para levar para casa, eu vou pagar tudo que você precisa receber. O que eu quero dizer para a gente finalizar aqui, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não dá mais tempo da gente levar o evangelho de qualquer maneira. Jesus está, já a gente vai começar a ver muito mais sinais da volta dele. Nós já estamos vivendo no princípio das dores. Ou você se posiciona agora,
Ou você se posiciona agora, ou você vai ficar de fora. Jesus vai casar com a noiva. Você vai ser a noiva, ou você não vai ser a noiva? É tempo de se posicionar. É tempo de permanecer, é tempo de aguentar, é tempo de realmente dar a glória devida a Jesus, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através de tudo aquilo que a gente faz, no secreto e no público. E eu vou dizer uma coisa, se tem alguém nos assistindo que não conhece Jesus, eu quero te dar um recado. Jesus está voltando e Ele está te dando uma chance para você não mais o desprezá-lo. Talvez você escutou mal de Jesus, talvez alguém falou que Jesus não é tudo isso, mas eu garanto para você, se você der uma chance para Jesus, você vai ver que Ele é um Deus que está vivo, Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus grandioso. Ele é um Deus que pode perdoar os nossos pecados, perdoar tudo aquilo que nós temos feito, perdoar aquilo que nós não conseguimos deixar para trás. Ele é o único, Ele é Deus, e Ele está falando para você, não me despreze mais. Não me despreze mais, eu não quero que você fique para trás. Eu quero que você case comigo também. Se você está desviado, é a mesma coisa. Se você está aí na sua casa, você está sentindo que esse chamado é para você, vai lá, se humilha, ore a Jesus e fala: Jesus, me perdoa, eu me reconcilio com o Senhor. E procure alguém que é cristão para te ajudar. Mas não deixe de Jesus. Amém? Essa mensagem que eu queria passar essa manhã, essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, espero que faça sentido. Se você gostou dessa palavra, se você achou que essa palavra ela tocou teu coração e você lembrou de pessoas, pega o link, manda por WhatsApp, manda pela internet, marca as pessoas, sabe? Manda essa palavra e compartilha. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, comenta embaixo, fala o que você achou. Amém? Compartilhe. Eu quero dizer uma coisa, gente, a gente não está buscando like, a gente não está buscando crescimento, porque a gente tem que ser visível, não. Nós entendemos de Deus que nós temos uma palavra, uma mensagem para liberar. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, copia o link e manda para alguém. Amém? Vamos orar. Se você está aí na sua casa, levanta agora suas mãos. Quero orar agora por nós. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão bom, o Senhor é Pai, e o Senhor enviou o seu Filho, único Filho, perfeito, no nosso lugar. Jesus veio como bom samaritano, aquele que ninguém dava nada, aquele que rejeitavam, mas Ele morreu no nosso lugar. Eu peço que o poder da cruz, o poder da ressurreição, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, possa tocar em nós, no nosso coração e na nossa mente. Espírito Santo, o Senhor que nos convence de que somos filhos de Deus, o Senhor que nos traz o espírito de adoção, eu peço agora que o Senhor possa tocar cada mente e cada coração, convencendo de que Jesus realmente é Senhor, de que Jesus realmente é Deus acima de todos, que Jesus realmente é aquele Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Convence, Espírito Santo, cada pessoa que escutar essa palavra possa ser convencida de que Jesus é o único caminho, verdade e vida. Eu declaro agora que nas casas haverá unidade, haverá perdão, haverá redenção. Senhor, revela os corações duros, revela o orgulho e traz humildade. Que o fogo do Espírito Santo possa tocar agora e queimar tudo o que não agrada ao Senhor. Que o Espírito Santo possa arrancar tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. E eu, Pai, eu te peço perdão por todos os líderes que passou de largo das pessoas que precisam.
Que o Senhor possa tocar no coração dos sacerdotes de igreja, dos líderes. Hoje todos somos sacerdotes, mas que o Senhor possa tocar naqueles que foram comissionados para cuidar de pessoas. Que o Senhor possa tocar nos corações para que a gente ajude. Que o Senhor possa tocar nos corações de todos para que a gente não olhe para o próximo e ignore a dor do outro. Que o seu amor possa nos tocar profundamente nessa manhã e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.